Ditados, crendices, sabedoria popular? O que há de verdade em muitas das coisas que ouvimos por aí quando se fala na nossa saúde? Para tirar algumas das dúvidas, Cidadania recebe o médico Nasser Sarkis Simão, de uma longa experiência, especialista em cardiologia, PhD. Seja bem-vindo, doutor Sarkis. Muito obrigado. O senhor tem uma longa experiência de tratar pessoas, né? E deve ter colecionado uma série de histórias, inclusive até curiosas, sobre aquilo que hoje a gente chama de fake news, já existe há um bocado de tempo no diálogo entre o médico e o paciente. Qual a importância da gente esclarecer para as pessoas e o que tem acontecido ultimamente? Paulo, várias coisas diferentes. Então, essa narrativa da história do paciente, ela vem recheada de crendices, expectativas, anseios e com uma roupagem, um linguajar muito próprio do seu meio e dentro do que ele imagina que seja. Então, as denominações, os termos, as crendices, sejam filosóficas, religiosas, fantasias, folclores populares que se incorporam a essa realidade. Do tipo comer manga com leite? Sim. Engravidou por causa do boto rosa, teve um pesadelo e a partir daí acha que vai acontecer uma doença. As coisas as mais diversas e as narrativas as mais heterogêneas possíveis. Bom, a gente vem desde aquela narrativa, não é a questão nem da cultura, nem do status social que faz com que as narrativas sejam postas em questão, Sim. postas em dúvida. Mas mesmo assim, nas informações que a gente tem, por exemplo, uns 30 anos atrás a gente achava que o ovo é para o colesterol, não, quem estivesse com colesterol alto não deveria comer ovo de jeito nenhum, vamos comer margarina sintética, e hoje parece que mais ou menos as opiniões, inclusive científicas, viraram ao contrário. O que o senhor atribui esse excesso de publicização, de publicidade nas informações? Há uma expectativa muito grande da imprensa em divulgar esses fatos. E muitas vezes se pega uma meia-verdade e ela é colocada fora de um contexto onde leva a interpretações erradas. Então, especificamente com relação ao ovo. O colesterol plasmático, da circulação, ele é dependente de uma característica genética. Nós temos mais de 300 tipos genéticos diferentes na raça humana. E 80% a 90% desse colesterol ele é fabricado pelo organismo. Então, aquela pessoa que tem um colesterol alto, o papel da dieta é pequeno, é um mero coadjuvante, um detalhezinho nesse todo, onde só fazer dieta não é o suficiente para normalizar o colesterol. Esse é um primeiro aspecto. Segundo, o colesterol da alimentação, ele contribui um pouquinho só com esse colesterol da circulação. A gordura, outras gorduras como gordura saturada, gorduras trans, são muito mais nocivas para elevar o colesterol do que o colesterol em si da dieta. Ou seja, depende mais da natureza do alimento. Exato. Porque é muito fácil a gente ter um desvio alimentar, começar a gostar só criança, por exemplo. Refrigerante, Sim. pizza, muito, daqui a pouco está lá, fica jogando só videogame, não faz exercício, né? Esse é um outro detalhe. Então, com relação a esse colesterol especificamente, o colesterol da alimentação é um detalhe pequeno nesse colesterol do sangue. Com relação às crianças, aí nós temos um universo muito mais amplo. Primeiro, as nossas cidades cresceram muitas, ficaram violentas. As crianças não brincam na rua, não correm. As crianças passaram a ter o seu lazer, o seu brinquedo eletrônico, seja computador, videogames, ficaram enjaulados. Passaram a ter uma jornada de trabalho, de estudos, cursos e etc., praticamente o dia todo. E sempre se deslocando de carro de um lugar para o outro. E, em contrapartida, uma riqueza, uma fartura de alimentos ricos em gorduras, chips, biscoitos, sorvetes, pizza. E o resultado disso é muita ingesta, pouco gasto. Vai acumular e acumula na forma de gordura. São os ingredientes terríveis e essa geração que virá, que são crianças hoje, vão se tornar adultos com uma prevalência de diabetes, de hipertensão
e de obesidade assustadoras. O senhor falou de crianças e me veio à mente um certo desvio de informação em que alguns pais da contracultura, isso agora eu vou me referir a um exemplo fora do Brasil que pode ter repercussão aqui dentro de algumas famílias. Ah, não precisa mais vacinar porque a vacina faz mal, e a consequência disso é que nós estamos tendo alguns casos de novo de sarampo, de outras doenças que não acometiam mais nossas crianças, né? Qual deve ser a conduta dos pais? O que há de verdade nisso? Vacina faz mal? Não, tem que vacinar. Primeira coisa. Algumas vacinas têm algumas limitações. As vacinas que usam vírus atenuados, etc. Crianças imunodeprimidas, não convém por aí sob orientação médica, que são casos muito específicos, exceto essas condições onde existe alguma doença, que aí o médico vai orientá-los. Todos devem ser vacinados e é fundamental. Hoje se cria essas crendices na internet, a mídia eletrônica, ela é boa por um lado, mas ao mesmo tempo ela cria uma disseminação dessas falsas informações, desses profetas da nova era que se intitulam autoridades em alguns assuntos e acabam muitas vezes propiciando... Essa doeu até aqui no pé, hein? Do jornalista. Não é culpa do jornalista, é a má informação, não são jornalistas. São colocações muitas vezes feitas por leigos, grupos, e não o jornalismo. O jornalismo ele tem o papel de informar exatamente ao contrário. Ele é um aliado da verdade, da informação, da ciência. É aquelas pessoas que usam isso com ignorância, não vou dizer má fé, mas por uma colocação totalmente equivocada. Agora, dando um salto aqui na faixa etária das pessoas que são mais ou menos assim, enroladas ou vítimas desses golpes para vender, sejamos francos, né? Muita gente inventa porque um produto faz bem para quem quer comercializar, né? Ômega 3, por exemplo. Sim. O que o senhor diz do ômega 3? O ômega 3, ele tem um benefício pequeno. Não é só tomar ômega 3 e passei a ter a fonte da juventude, eu estou assim... protegido contra a doença aterosclerótica. Não é bem assim. Tem alguns fatos e características são muito mais importantes, como o colesterol, o controle da hipertensão e etc. O ômega 3 ele traz um benefício pequeno em grandes quantidades, mas na prática é um benefício muito pequeno. Uma coisa são dados epidemiológicos, outra é quando eu individualizo o tratamento. Então, é muito mais importante eu ter um colesterol bem controlado, controlar a pressão arterial, do que só usar ômega 3. Com relação à dieta, o senhor vê, onde o senhor detecta assim, o aspecto mais negativo dessas más informações? Com relação à dieta, especificamente para obesidade, dietas para colesterol. Então, eu tenho alguns aspectos que é muito importante nós colocarmos aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, que é o seguinte: uma coisa é um aspecto quantitativo. Então, não comer mais do que eu gastei. Isso é fundamental. É o balanço das calorias. É o balanço das calorias. É como uma caixa d'água. Entrou mais água do que saiu, o nível vai subir. E assim é o nosso peso. Se eu ingerir mais do que eu gastei, então, hoje, nós gastamos pouco com a vida sedentária. Na qualidade, evitar excessos de gorduras, todas de modo geral, e excesso de carboidratos. E, na quantidade, não abusar. Se criou modismos, dieta da lua, dieta da lua, por exemplo. Dieta hiperproteica, hipoproteica, hipocalórica, etc. Então, muita carne, zero arroz, zero massa. Né? A regra para os telespectadores é o seguinte: nada de radicalismos, um pouco de tudo. Lembrar da vovó, um prato colorido, muita verdura, muita fruta e um pouco de proteína e não abusar na quantidade. O senhor tem uma casuística muito grande, o senhor tem décadas de experiência, o que é difícil de se adquirir e ninguém pode contestar, que dá um outro conhecimento e dá muito mais segurança ao paciente que ele procura. O que tem acontecido ultimamente, que o senhor percebe, em que tipo de interpretação equivocada tem as pessoas que chegam no seu consultório ultimamente tem caído, sim? Olha, esse evento da mídia digital, a internet, hoje criou
grupos assim de quase que seitas religiosas doutrinando algumas condutas, sejam com dietas, interesses comerciais. Nós assistimos há pouco tempo uma ofensiva contra as estatinas, por exemplo, a doenças cardiovasculares que são maléficas e pura crendice. Então, a gente observa o seguinte: há uma leva de condutas e a cada 2 a 6 meses se muda totalmente. É o modismo. Modismo. Dieta da lua, dieta do alface, dieta do alpiste, chá de chuchu, e por aí vai. N crendice que a cada 2, 3 meses há um modismo e uma nova onda de idolatria de algum produto, de alguma alimentação. Ou seja, a informação, quer dizer, a imprensa, a mídia deveria estar ao lado do médico ao difundir a boa informação. Sim. Agora, na verdade, é muito difícil as pessoas mudarem de hábitos, é dificílimo. Deixar de comer determinada coisa, enfim. E faz parte do bom profissional, do bom exercício da medicina, convencer as pessoas. Esse trabalho de educação, de orientação é fundamental. Isso cabe ao médico. E a aderência, que nós chamamos de aderência ao tratamento, à orientação, é fundamental. E nós brincamos, às vezes, Paulo, e comentamos o seguinte, que a não aderência existe desde que surgiu a humanidade. E o primeiro caso de não aderência na história da humanidade foi Eva, que não seguiu a orientação. E foi lá e comeu a maçã. Então... Mas convenhamos, foi por uma boa causa. Você colocar que é proibido, já fica... Mas nós colocamos isso num tom de brincadeira, mas para mostrar o seguinte, essa mudança de comportamento ela é fundamental. E é muito importante também educarmos as crianças, porque esses comportamentos adquiridos, eles dificilmente vão sendo modificados ao longo da vida, porque trazem também uma carga afetiva em tudo isso. Agora, é interessante que nós me incluo aí, somos tão influenciáveis, porque o mundo hoje é quase todo entretenimento, né? Ninguém mais levanta a cabeça quando está no celular, e parece que a gente se transportou para a vida digital. Mas quando isso se traduz, às vezes, em desvios de comportamento e desvios alimentares, em que o brasileiro não come mais arroz e feijão, né? E é tão ruim assim comer arroz e feijão? É muito calórico? É muito calórico, dependendo da quantidade. Vou fazer um parênteses que isso tem que ser muito bem colocado. Historicamente, o arroz e feijão é carboidrato, assim como a batata, o milho, a mandioca. Esse hábito vem da época das fazendas, numa época que nós não tínhamos indústria. Nem nas fazendas havia maquinário, o trabalho era estritamente braçal. E, obviamente, que se gastava muitas calorias no dia a dia. E com a vida moderna, esse gasto caiu. Então, nós precisamos de ingerir menos, porque gastamos menos. Se ingerirmos demais, vamos acumular na forma de gorduras. Então, o arroz e feijão, não é que ele seja maléfico de jeito nenhum. Maléfico é comer muito. Então, eu não tenho que comer o suficiente ou o equivalente ao meu gasto. Açúcar e refrigerantes. Ok. Açúcar, existe um mito aqui, até na relação, de que o açúcar mascavo é mais saudável. Igual. Qualquer carboidrato, seja na forma de açúcar, mascavo, branco, refinado, cristal, perolizado, N denominações, não importa. 4 calorias por grama. Pronto. É pouco, né? Pouco. Pouco não, é muito. É que 1 grama é muito pouco. Não, para quem está acostumado a comer doces, para aquelas que gostam de muito de doce. Por isso que acaba engordando. Então, o teor de carboidratos, no açúcar, que é carboidrato puro, como também no refrigerante, que tem um alto teor de carboidratos, eu vou ingerir aquilo, eu tenho que gastar. Se eu não gastar, vai acumular. Algumas escolas e alguns municípios, por determinação já legal da Câmara de Vereadores ou dos prefeitos, já não fornecem, escolas públicas já não fornecem alimentos gordurosos, refrigerantes, enfim. Isso é um ponto positivo, porque nós temos uma epidemia de obesidade a caminho e se instalando já. Se você pegar uma foto da população, ao acaso, atual, no ano de 2018, e pegar uma foto da população nos anos 70, você olha o abdômen das pessoas,
é uma diferença assustadora. Hoje, 40% a 50% da população está com sobrepeso, 10% a 20% com obesidade, importante. E isso está tomando uma proporção assustadora, progressiva, e com impacto na saúde, na hipertensão, no diabetes e em outras patologias também. Já não estamos mais na época em que as crianças eram chamadas assim, até para elogiar, um bebê Johnson, em geral, aquela criança loirinha, de olhos azuis, fofinha, gorda. Isso não quer dizer sinal de saúde. De jeito nenhum. E hoje nós temos um problema muito mais grave com a obesidade e o sobrepeso do que com desnutrição. Na verdade, estar acima do peso muitas vezes é quase que sinônimo de desnutrição, porque a pessoa não está se nutrindo daquilo que é o necessário. Exatamente. Mas outro aspecto muito interessante que o senhor falou, eu gostaria de voltar a ele, é que o papel das crianças, que bem educadas, no sentido de devolverem aos pais aquele estímulo, olha, não beba, não coma demais, enfim. Isso parece que para mim ficou bastante claro naquela campanha do uso do cinto de segurança. Acho que eu não me lembro de outro exemplo tão positivo assim. Sim, exatamente. E esse papel para as crianças ele é fundamental. Muitas vezes os pais acabam sendo, não vou chamar de coniventes ou cúmplices disso, mas por uma questão de praticidade, tempo, trabalho, a jornada de trabalho hoje da família é muito pesada. Usualmente a mãe trabalha fora, tem tripla militância, tripla atuação. Ela é mãe, dona de casa, profissional e tem que cuidar da alimentação das crianças. E ela chega em casa atribulada, fora de hora, não tem tempo. Muitas vezes o fast food, a pizza, são mais práticos, mais rápidos, mais assim, imediatos. E acaba sendo a alimentação básica da família. E para as crianças, isso incorporado como hábito, dificilmente eles perdem esse hábito. É um negócio que temos que avaliar, obviamente que cada família tem que trabalhar isso com as crianças, estimular frutas, verduras, o uso de pouca gordura na alimentação. Isso é muito Agora, eu acho que a gente tem que analisar um outro aspecto aí, doutor, me perdoe, que é a questão, já que a vida moderna não vai andar para trás, nós vivemos todos sendo pressionados a trabalhar para consumir, cercados de propaganda, de objetos de desejo, de coisas que a gente, às vezes, não pode ter, mas aí vem uma coisa chamada estresse, que o senhor, sendo cardiologista, entende muito bem, né? Quais são os mitos que a gente pode aí, assim, tentar orientar a população com relação, por exemplo, aos ansiolíticos, remédios como esses remédios que se toma remédio para dormir, remédio para ficar mais calmo. Muitas vezes é mais fácil chegar até o médico e pedir, não, doutor, estou muito ansioso. O que cuidados o médico tem que ter e que alerta o senhor dá a essas pessoas? O estresse é fundamental, Paulo. Nós chamamos de personalidade tipo A. Aqueles indivíduos altamente ansiosos. A personalidade tipo A, ela é mais propensa a infarto, a derrames. O que seria esse indivíduo? Aquele indivíduo que corre contra o relógio, não tem tempo para nada, ele vive para o trabalho, ele tem um grau de sobrecarga emocional e de expectativas acima do usual. Termina o dia, ele está ali a 1000 por hora, assim, não, a cabeça não para. Esse perfil de comportamento, ele é muito mais propenso a infarto. Então, primeira coisa, trabalhar bem esse indivíduo do ponto de vista emocional. Para quê? Chegar em casa, balançar a cabeça, jogar os problemas para fora e largar tudo no trabalho. Dormir bem? Dormir bem, ter um momento de lazer, de alegria, de descontração, poder rir um pouco, contar piadas, divertir, cantar, sabe? Ter um momento de relaxamento é fundamental. Quantas horas de sono nós precisamos? Aquela regra dos 3, 8, mais ou menos? É mais ou menos uma média isso. Obviamente que eu tenho uma variação individual. Tem pessoas que, por exemplo, dormem 5, 6 horas, estão muito bem. Outros dormem 10, 8, estão precisando dormir mais, ficam sonolentos durante o dia. Então, essa quantidade ela é individual e o quanto a pessoa precisa para ficar bem assim, recomposta, se sentir bem sem estar sonolenta,
ter uma atividade normal. E esses indivíduos têm uma média individual, que varia, em média, de 5 a 8 horas. Mas um detalhe, com o passar dos anos, nós vamos dormindo um pouco menos. Por exemplo, o bebê, ele amamenta, ele dorme em média 18 a 20 horas por dia. À medida que nós envelhecemos, nós passamos a dormir um pouco menos. Mas o adolescente parece que sempre dorme mais. Tem uma variação individual. Aí não podemos também deixar aquela indolência tomar conta. Mas existe essa variação individual. Isso é um fato que tem que ser levado em conta. A população brasileira está envelhecendo. Sim. Né? Que tipo de alerta o senhor pode dar não só para as próprias pessoas que estão envelhecendo, mas para aquelas que são parentes, são amigos que podem ajudar a cuidar dessas pessoas? Sim. O que nós, brasileiros, no momento, precisamos ser alertados para quê? Esse vai ser um dos maiores problemas para os próximos anos, que serão os cuidadores dos idosos. Então, antes de nós chegarmos lá, vamos cuidar para chegarmos o melhor possível. Então, manter uma boa atividade física é essencial. Manter o peso baixo, não engordar. Manter o controle das doenças, os fatores de riscos. Quais? Controle da pressão arterial, do colesterol, do diabetes. Não fumar em hipótese alguma, proscrito. Se manter emocionalmente o melhor possível, isso é fundamental. A pessoa envelhecer feliz, alegre, tem um diferencial muito grande na qualidade de vida, Paulo. E isso é importante. E o nosso relógio biológico não vai ser retardado um pouco, mas vamos continuar a envelhecer. Não existe remédio algum que faça ele... O bloqueio do envelhecer. Não existe, isso é mito. Mito. Senão teríamos com dieta a fonte... e exercício é suficiente, a não ser que, evidentemente, eventualmente a pessoa precise de um medicamento mais simples. Sim, né? Eu vou envelhecer melhor, mas vou continuar a envelhecer. Esse é um detalhe importante para a população, que esses fatos me trazem uma qualidade de vida, mas não me abolem, não interrompem o processo de envelhecimento. Eu vou envelhecer com uma melhor condição física, só isso. E não acreditar em lorotas. Mitos, fantasias, exato. Porque não existe milagre. Existe um comportamento Sim. mais de respeito com o próprio organismo, Exato. às vezes até que ajude a detectar quando as pessoas têm, por exemplo, um diabetes, tem alguma dificuldade respiratória, algum tipo... Fazer os check-ups periódicos, controles é fundamental, o indivíduo ir periodicamente ao seu médico, fazer uma avaliação para os homens de próstata, para as mulheres controle de mama, controle hormonal e para todos, controle de colesterol, de pressão arterial e da glicose para o controle dos diabéticos. Doutor, nós estamos aqui na casa que faz as leis, no Congresso Nacional. Se o senhor tivesse alguma recomendação de mudanças nas leis que regem o sistema de saúde do país, que recomendação o senhor faria ou se está tudo bem? Não está muito bem não, Paulo. Nós temos muitas recomendações. São tão amplas, tão complexas, em um país continental, uma população com 1000 problemas, todos nós sabemos. Falar que está bem, não. Tem um modelo do SUS que foi preconizado, colocado, muitas falhas na execução, no controle, que são falhas gerenciais, que eu acho que nós temos todos os recursos, ou muitos recursos, e que muitas vezes são mal geridos ou mal administrados, que provoca essa Babel que nós assistimos. Mas o sistema público, SUS, tem muitos problemas. Os nossos hospitais públicos estão passando uma crise como nunca tiveram, graves, um problema de gestão, um problema puramente administrativo. Doutor Nasser Sirki Simão, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Volte sempre. Muito obrigado. Para ver de novo ou baixar este ou qualquer outro programa da TV Senado, acesse senado.leg.br/TV. Veja também a TV Senado no nosso canal da YouTube, TV Senado no YouTube. Mande suas críticas e sugestões pelo telefone do Alô Senado, e é de graça, 0800 61 2211. Um abraço a todos e até o próximo Cidadania.